Começa agora no Conexão Brasil. Saúde e bem-estar. Olá, meu nome é Luana Moura Brito, eu sou médica coloproctologista, sou formada há 15 anos, fiz uma primeira residência em cirurgia geral e depois me subespecializei em coloproctologia. Atualmente sou membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e membro da Associação Americana de Cirurgia Coloretal. A coloproctologia é a especialidade médica que faz tratamentos medicamentosos e cirúrgicos do intestino, como, por exemplo, câncer de intestino, doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite ulcerativa, doença de Crohn. O médico proctologista faz colonoscopia também. As doenças de canal anal, bem conhecidas, como hemorroida, fissura, fístula. As disfunções de assoalho pélvico, como os casos de constipação grave e os casos também de incontinência fecal. Doutora Luana, agora vamos falar sobre inovações, laser e botox nos tratamentos. Em que situações o laser é indicado? Ele substitui a cirurgia? O laser, ele é indicado para tratamentos cirúrgicos. No caso, ele substitui o uso do bisturi elétrico convencional. Por ele ter uma energia térmica melhor, a recuperação ele é muito mais rápida, a cicatrização mais rápida e o efeito e a dor do paciente no pós-operatório ela é muito menor, devido ao dano térmico ser menor. Então, ele está indicado para cirurgia de hemorroida, fístula anal, fissura anal, licoma e cisto pilonidal. O botox também é usado para tratamento no consultório e como funciona? O Botox, ele é usado também na proctologia. Na verdade, o Botox, a toxina botulínica A, ele se estabeleceu muito na estética, mas ele é usado para tratamento em várias partes do corpo, por ser uma substância relaxante muscular potente. Então, em alguns casos de fissura anal muito dolorosa, paciente que vai se submeter a uma cirurgia e para maximizar esse efeito de ter menos dor no pós-operatório, a gente pode aplicar sim o botox no consultório, tranquilamente, sem necessidade de sedação ou de jejum, para poder ter aí um bom resultado. Perfeito. E esses tratamentos são seguros? Os tratamentos são muito seguros, tanto é que boa parte deles a gente faz em âmbito de consultório. Alguns pacientes, né, com umas questões muito específicas, convém a gente fazer em centro cirúrgico, mas a grande maioria a gente consegue fazer o procedimento aqui no consultório mesmo. Existe diferença de recuperação entre tratamentos tradicionais e os mais modernos? Com certeza. O tratamento convencional, a gente acaba tendo que lançar mão, às vezes, de umas incisões maiores, usar um bisturi elétrico convencional. Com o laser, como ele tem um dano térmico, né, um efeito térmico mais superficial, a gente consegue fazer cortes menores e tem menos dor, menos edema no pós-operatório. Com isso, a recuperação é mais rápida e a dor também é bem menor. Perfeito. Agora, doutora Luana, você pode passar uma dica final para o pessoal? Eu acho que se você é uma pessoa que está fugindo da cirurgia,
tem medo de fazer uma cirurgia de hemorroida, por exemplo, que já ouvi alguém comentando que é muito doloroso, que demorou muito a cicatrizar, para você o laser é uma boa opção, porque você vai ter uma experiência muito melhor, muito mais agradável, com muito menos dor e com recuperação mais rápida. Quem quiser te procurar, mano, como é que faz? Quem quiser me procurar, na bio do meu Instagram tem lá o link. Você pode marcar através do WhatsApp ou através do site, doutoraluana.com.br. Olá, meu nome é Dr. Orlando Maia, sou neurocirurgião aqui no estado do Rio de Janeiro, né, mas atendo pacientes tanto no Rio de Janeiro de forma presencial, como também pelas linhas online da vida aí, através de teleconsulta, né, praticando a neurocirurgia tanto de coluna quanto cerebral. Doutor, vamos falar agora de cirurgia endovascular e avanços? O que é a cirurgia endovascular e em quais situações ela é indicada? Essa pergunta é bem interessante, porque assim, apesar de eu não ser tão velho, né, eu tenho 53 anos, eu sou um dos primeiros médicos a fazer a cirurgia endovascular aqui no estado do Rio. O primeiro neurocirurgião a fazer, né? Aqui no Rio tinha colegas que trouxeram de fora do Brasil para o Rio essa cirurgia. E o que que é essa cirurgia? A cirurgia neurovascular ou neuroendovascular, neuro do sistema neurológico, endo de estar por dentro e vascular do vaso. Então nada mais é do que trabalhar por uma via que Papai do Céu deu para gente, que é a via do vaso. A gente entra através da femoral, que é uma artéria que está na virilha, ou até do braço, de uma artéria radial, e ao entrar dentro do sistema circulatório por via arterial, a gente chega em inúmeras doenças que estão tanto no cérebro, quanto pescoço, quanto medula, podendo tratar diversas doenças que estão ali relacionadas. Se a gente for falar das doenças mais importantes que a gente trata por via endovascular, a principal e de maior frequência é o AVC, o acidente vascular cerebral. O AVC ele é dividido em duas principais vertentes. A vertente que a gente chama de AVC isquêmico, ou seja, isquemia é uma falta de circulação. Seria algum entupimento, né, de algum vaso cerebral que pela falta de oxigênio determinado por esse entupimento, você gere a morte neuronal e a morte celular. Então, o AVC isquêmico, ele é o AVC mais frequente, é a doença mais frequente, 80% aproximadamente dos AVCs são isquêmicos, por um entupimento, ou pela saída de um coágulo do coração, por uma doença cardíaca, ou por uma doença obstrutiva dos vasos cervicais, das carótidas, das vertebrais, ou por uma doença, propriamente dito, dentro da cabeça, no entupimento de uma artéria cerebral. Então a gente vai lá com um cateterzinho, entra na corrente sanguínea, vai lá e retira, aspira ou puxa através de algum equipamento nosso e trata. Os outros 20% relacionados a AVC são relacionados às doenças hemorrágicas, seria um AVC hemorrágico, um rompimento de algum vaso ou de uma doença, que as mais comuns é a aneurisma cerebral ou malformação arteriovenosa. O tratamento ele é semelhante também, mas o intuito é diferente. Uma, a gente vai lá abrir, aspirar, retirar, né? Abrir a circulação, que seria o AVC isquêmico. E no AVC hemorrágico, a gente vai lá e entupir a doença, vai fechar aquilo que causou a doença. O aneurisma é um saquinho, a gente entope ele de algumas técnicas e formas, também entrando pela virilha ou pelo punho, pela artéria radial, né? E as malformações, que são doenças um pouco mais complexas, né? Que é um novelo de vasos mal formados, a gente injeta uma cola, como se fosse estilo uma cola, mas para aquela doença propriamente dito, né? Para que a gente consiga fechar aquela circulação indevida no cérebro. Quais os maiores avanços tecnológicos que o senhor já presenciou na neurocirurgia e na área endovascular? É interessante porque, na verdade, eu vi esse tratamento iniciar, né? Eu vi esse tratamento começar quando eu comecei e
o primeiro caso em humano da técnica endovascular foi feito em 1989. Não é tão longe assim, né? É. Bem recente, né? Então, assim, essa técnica, ela vem a cada dia num avanço progressivo, Melhorando. né? O que a gente olha é que o que a gente usava, eu comecei a fazer isso no ano 2000, né? Então não é uma coisa tão distante também assim. E o que a gente usa hoje, apesar de semelhante, ele é muito diferente do que a gente usava no ano 2000. Ele vem num avanço progressivo de materiais com cada vez mais maleabilidade, de menor calibre, de mais fácil aplicação, de mais fácil desenvolvimento, e ele também foi expandindo em diversas outras doenças, não só cerebrovasculares. Hoje você é capaz de tratar uma hemorragia que antigamente você só operava, que era o hematoma subdural crônico. Hoje você consegue tratar por via endovascular, que a gente tem feito, e coisa que aconteceu com pessoas conhecidas do nosso convívio aí. Essa doença aconteceu no presidente da República, né? Aconteceu no ator Tony Ramos, né? As duas pessoas de conhecimento de todos, né? E a técnica endovascular ajudou muito no tratamento dessas duas pessoas, e a gente vê o desenvolvimento onde os stents vêm progredindo cada vez mais, tratando doenças que a gente não tinha possibilidade de tratamento, né? Agora, o desenvolvimento da técnica endovascular começa a tratar através de uma válvula que a gente passa para tratar uma outra doença chamada hidrocefalia. Então, a técnica vem evoluindo a passos, assim, vou dizer, galopantes, né? Hoje, começa a se desenvolver algo relacionado à medicina robótica para tratamento dessa patologia. Então, eu acho que para a nossa geração ainda, para a minha geração, eu vou conseguir desenvolver um tratamento à distância, eu vou conseguir estar num local operando um paciente que esteja em outro local distante. Eu acho que isso não está muito longe de acontecer. Eu já testei esse robô, né? Eu mesmo operei esse robô, e esse robô é muito promissor, e acho que recentemente a gente vai ter alguma novidade relacionada a isso também. E o Brasil está preparado para oferecer esses procedimentos com a mesma qualidade de centros internacionais? O Brasil é sempre um país interessante, porque a gente tem uma situação aqui que o brasileiro ele é muito resiliente. Ele é muito capaz de se adaptar a algumas dificuldades que se impõem a nossas necessidades. Eu acho que as tecnologias chegam hoje numa velocidade muito mais rápida do que chegavam no passado, né? Quando a gente fala sobre novas tecnologias, obviamente chega sempre primeiro na medicina privada, para depois chegar na medicina pública, mas acho que essa capacidade do brasileiro de se adaptar às suas dificuldades, vamos chamar assim, faz com que isso se encurte um pouco mais esse prazo de tecnologia e das dificuldades que a gente tem, e acho que a gente consegue se adaptar a curto prazo, e essas tecnologias eu vejo com 5 anos aí, 10 anos no máximo, a gente já tenha uma boa parcela da população atendida por novas tecnologias. E se eu tenho uma mensagem final para passar para as pessoas que estão assistindo você? Eu sempre deixo como mensagem final que a doença evitável é o melhor caminho, né? Tudo que a gente possa fazer preventivamente, e isso vale também para a terapia endovascular, né? Tanto para aneurisma quanto para malformação. Então, se você tem história familiar de uma pessoa que teve um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, né? Não deixe de fazer exames, não deixe de procurar a gente para que possa ser feito exames preventivos, né? Eu estou distante de você, não tem problema, procura um colega na sua cidade, no seu estado, né, que possa ajudar com exames preventivos, porque o caminho da prevenção sempre é o melhor caminho. Doutor, pode dar seus contatos também para a pessoa que quiser procurar você, sua clínica, seu atendimento? Então, eu queria deixar os nossos contatos aqui. Nosso atendimento é DR minúsculo Orlando Maia, tudo junto, Orlando com O, Maia, M-A-I-A, né? A gente está à disposição tanto por telemedicina, tanto por presencial, para tirar qualquer dúvida. Se também tiver alguma dúvida que queres tirar lá pelo Instagram ou pelas mídias sociais, pode deixar perguntas que a gente responde a todos.
Meu nome é Jéssica, sou médica anestesista. Já temos aí mais ou menos, eu já tenho, né, quase 30 anos de experiência. E conversando com uma amiga, resolvemos montar uma empresa de anestesia ambulatorial, onde a gente consegue levar ao consultório do cirurgião ou dentista, do maxilo, e levando conforto e segurança para os pacientes. Meu nome é Cândida Viana, eu sou médica anestesista, sou formada em medicina há 20 anos, e dentro desse período desenvolvi todas as minhas habilidades e fiz especialização em anestesiologia. E eu e a Jéssica, a gente resolveu montar, né, criar juntas uma empresa de sedação ambulatorial, onde a gente consegue trazer um pouco da nossa experiência de mercado, né, nossa experiência de trabalho para os nossos pacientes fora do ambiente hospitalar, trazendo algumas vantagens tanto para o paciente quanto para os nossos usuários, né, nossos clientes, que são os médicos, dentistas e os profissionais da área da saúde. Doutora, como você escolheu essa profissão? Então, quando eu entrei para a faculdade de medicina, eu tinha uma ideia completamente diferente do que ia ser o mercado de trabalho, o que eu queria, eu entrei querendo fazer pediatria. E no quarto ano de faculdade, eu passei por um estágio onde a gente passava por dentro do centro cirúrgico e eu simplesmente me encantei pelo que é a anestesiologia, né? Como que é uma área completamente diferente, é uma área que traz um pouco de mistério, né, dentro da medicina, e onde a gente tem que não só, muitas vezes, atuar sozinho, né, tomada de decisões é sozinho, e são muito rápidas, mas como a gente tem que conhecer o paciente como um todo. A parte clínica, a parte emocional, tudo está envolvido dentro da anestesia. Então, para mim, é uma área muito eh, que ainda tem muito a desvendar e isso me trouxe muita curiosidade de fazer. Doutora, agora você pode contar pra gente curiosidades sobre o trabalho? Então, eu acho que uma das curiosidades mais interessantes sobre a anestesia é porque muitas pessoas vêm e nos perguntam: anestesista é médico? Sim, anestesista é médico. A gente faz 6 anos de formação em medicina e pelo menos mais 3 anos de especialização em anestesia. E o anestesista, ele não está presente só ou no início do procedimento ou no final, né? Muitas pessoas também têm essa dúvida. Mas, doutora, depois que aplica anestesia, a senhora vai embora? Não, a gente chega antes, faz todo o preparo da sala cirúrgica, do anestesia, do paciente, e depois sim, quando termina o procedimento, é que a gente termina todo o nosso processo de, né, e finaliza o nosso processo de anestesia e entregamos o paciente já seguro ou para o quarto ou para a unidade de internação. Existe uma diferença, que é o que a gente trabalha, dos níveis de anestesia, né? A anestesia, quando a gente fala, a gente está falando de uma forma global. Hoje, a nossa empresa, a Sedat, ela trabalha com anestesia ambulatorial, que é a anestesia onde o paciente vai embora no mesmo dia. Isso é anestesia ambulatorial. E a nossa anestesia ambulatorial, ela é feita fora do ambiente cirúrgico, ou seja, a gente leva toda a parte da anestesia, tudo que precisa para ser realizado o procedimento cirúrgico para o consultório médico, para o consultório dentário, e lá a gente faz todas essas etapas que a gente faria dentro do ambiente hospitalar, a gente preconiza segurança no atendimento, mas a gente faz fora do ambiente hospitalar. Então, isso também é uma curiosidade do nosso trabalho. A gente trabalha sim como anestesista dentro do hospital, mas a nossa empresa trabalha exclusivamente fora do ambiente hospitalar. Perfeito. Agora vamos falar, antes da cirurgia, a preparação do paciente. Como é o contato prévio com o paciente? Então, isso é uma questão muito importante, lógico, né? Quando a gente está falando de sedação ambulatorial e sedação fora do ambiente hospitalar, a gente tem ainda um cuidado um pouquinho maior, né, em relação a isso, mas como é que funciona? Esse paciente ele tem que ser avaliado previamente ao procedimento para saber se ele tem condições clínicas de ser submetido a uma anestesia, tá? Então, a gente entra em contato com o paciente, depois que ele já passou pela avaliação do cirurgião, né, ou do médico responsável pelo procedimento, ou pelo dentista, ele passa o contato com o paciente, a gente liga para o paciente, avalia os exames, avalia o risco cirúrgico, e aí sim a gente traça um planejamento anestésico para trazer segurança e qualidade no nosso atendimento. E o que mais causa medo e como você faz essa orientação? O próprio nome anestesia, né, já é um procedimento onde
Os pacientes têm muito medo, as pessoas têm muito medo, né? Às vezes o paciente fala: "Ah, doutora, eu vou fazer a cirurgia, eu vou abrir a barriga". Ele não tem medo de abrir a barriga, ele não tem medo de fazer os cortes na barriga, mas ele tem medo da anestesia. Então a gente precisa, assim, desmistificar um pouco o que é anestesia, como que a gente faz esse procedimento para que ele tenha segurança e que o paciente perca esse medo, né, da anestesia ser sempre o vilão, e sim a gente mostrar como ela pode trazer benefícios e ser sempre uma sensação, confortável e segura para o nosso paciente. E você pode passar umas dicas de segurança? Então, isso é muito importante. Quando a gente fala em anestesia, a gente tem que preconizar, eu sempre digo que nós temos um tripé, né? E um dos pilares desse tripé é a segurança. Então, tudo que a gente faz hoje em anestesia tem que ser trabalhado de acordo com a legislação vigente. Nós temos a Sociedade Brasileira de Anestesia e nós temos as sociedades regionais que controlam esse tipo de segurança. Fora disso, a maioria dos nossos processos são controlados pelo Conselho Federal de Medicina. No CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, existem as leis, onde essas leis regem tudo o que é preconizado para a segurança. Então, nós temos que ter todos os equipamentos necessários para esse paciente, as medicações necessárias para que a gente tenha, numa situação até de intercorrências que podem vir a acontecer, tanto no hospital quanto fora do hospital, a gente tem que estar preparado para isso. O médico anestesista ele tem que ser treinado. Nós temos treinamentos que são realizados normalmente a cada 2 anos, né, que a gente faz toda uma parte de revisão de como que a gente trata uma intercorrência cardiológica, uma parada cardíaca, tudo isso é importante, e a gente unir isso com a equipe cirúrgica que a gente está trabalhando. Todo mundo tem que trabalhar junto e na mesma linha para que a gente tenha sempre um sucesso no final do procedimento. Perfeito. Agora, doutora, para quem quiser saber mais, procurar, saber mais sobre o seu trabalho, como é que faz para te procurar? Então, para nos procurar, nós temos o nosso contato do WhatsApp, o WhatsApp que é 021 9924 9224, mas vocês encontram nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, @sedate, ou no LinkedIn, para quem também usa esse tipo de plataforma. Olá, eu sou a doutora Michele Viana, fisioterapeuta dermatofuncional e tricologista. E hoje eu te convido para vir comigo conhecer um dia de atendimento. Vamos lá? Cada detalhe aqui é pensado para acolher quem busca cuidar da saúde capilar com seriedade e carinho. Antes de qualquer procedimento, ouvimos você. Entendemos suas queixas, investigamos as causas e iniciamos o cuidado de forma personalizada. Através de técnicas modernas e seguras, tratamos disfunções do couro cabeludo e dos fios, com protocolos exclusivos e acompanhamento constante. Mais do que estética, aqui tratamos saúde. E cada paciente sai com um plano de cuidados pensado para suas necessidades. Agende sua avaliação. Atendemos na Barra da Tijuca e Vilar dos Teles, Rio de Janeiro. Os endereços estão na tela. Começa agora no Conexão Brasil. Direitos e deveres. Olá, pessoal. Meu nome é Delaine Soares, sou advogada aqui no escritório Quinolda Herdeiro. Sou especialista na área de direito consumidor, do direito de propriedade intelectual e do direito de família. E hoje o assunto que eu venho trazer para vocês é um assunto muito importante, que eu acredito que muitas pessoas já se pegaram com dúvidas sobre esse assunto, que é sobre o cartão de crédito. Você já deve ter passado por aquela situação chata, que foi fazer uma compra e passou o cartão e chegou na hora do momento de passar o cartão, a compra foi recusada, sem nenhum aviso. Será que isso é legal? Hoje eu vou explicar para você o seu direito nessa situação. O banco pode sim revisar o limite periodicamente. Isso acontece por alguns motivos, como análise de risco de inadimplência, pouco uso do limite, atraso no pagamento da fatura ou até mesmo por política interna.
Mas atenção, o consumidor tem direito à informação clara, adequada e prévia. O Banco Central ele exige que os bancos comuniquem qualquer mudança com pelo menos 30 dias, de acordo com o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 1º da Resolução 96 de 2021, e também o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6, inciso 3, que reforça esse direito à transparência, porque você não pode, consumidor, ser pego de surpresa com essa situação de diminuição do seu limite sem antes você saber que haverá essa redução. Então, se o banco reduzir seu limite sem avisar, ele estará praticando uma conduta abusiva. Exemplo, imagine uma pessoa que vai ao mercado fazer uma compra grande e na hora do caixa descobre que o limite foi reduzido. Além do constrangimento, isso pode gerar um grande prejuízo nesse caso. E é possível até a pessoa pedir uma indenização. Neste caso, você deve se perguntar: o que eu vou fazer? O primeiro passo é você reclamar com o próprio banco. O segundo é registrar a ocorrência no Banco Central e depois registrar a ocorrência no Procon. E por último, se for o caso, você recorrer à justiça, porque o mais importante é saber. O banco não pode mudar as regras do jogo sem te avisar. O banco pode diminuir meu limite sem avisar? Claro que não. O direito da informação, ele é um direito basilar que todos os consumidores precisam saber de forma adequada, clara e bem precisa. Não se pode reduzir limite sem antes avisar o consumidor que o limite será reduzido, para ele não ser pego de surpresa. Meu nome é Pedro Pamplona, sou advogado especializado em direito tributário e direito empresarial. Sou sócio do escritório Pedro Pamplona Noé e Almeida Advogados, escritório especializado nas áreas de direito civil, trabalhista, tributário e empresarial. Doutor Pedro, como surgiu o escritório Pedro Pamplona Noé e Almeida Advogados? Então, o escritório surgiu inicialmente em 2005 com um ex-sócio, que era pernambucano, e eu vim a ser sócio dele. Nós abrimos o escritório no Rio de Janeiro, depois a gente teve uma filial em Pernambuco. Quando foi em 2010, a gente se desfez da sociedade e atualmente eu estou seguindo aí com os dois sócios. O Fábio, que já trabalha comigo há muito tempo na área de direito tributário também, hoje ele está atuando fortemente na área criminal, e a Camila, que veio somar com a gente aí, que é especializada em direito de família. Perfeito. Então, quais são as áreas de atuação de vocês aqui do escritório? Atualmente a gente está atuando, o carro forte do escritório é ainda o tributário, né, o empresarial societário, mas a gente também atua na área de direito civil. A gente tem um advogado especializado no direito trabalhista e a gente faz essas duas áreas também complementares, que é o criminal e a área de família. Perfeito. E o que diferencia o escritório de vocês assim no atendimento ao cliente? Então, a gente procura aqui dar um atendimento mais personalizado possível, né? A gente tem um diferencial aqui que é, primeiro, o atendimento. A gente procura atender o cliente o mais rápido possível. Entrou em contato, a gente está dando uma resposta. E fora que a gente ainda tem um atendimento muito humanizado, que hoje em dia está tudo muito digitalizado e a gente ainda tem essa preferência pelo cliente. E o cliente também gosta muito de vir aqui ao escritório, então a gente tem esse atendimento ainda presencial muito forte. Entendi. E vocês possuem outras unidades fora do Rio de Janeiro? A gente já tem uma atuação nacional no Brasil todo e trabalha muito em parcerias. Como eu trabalhei no escritório que tinha atuação nacional, antes de abrir meu próprio escritório, eu acabei fazendo muitas parcerias e amizades em vários estados da federação. Então, a gente tem atuação forte em vários estados em parcerias. Perfeito. Agora, doutor Pedro, vamos falar um pouquinho de direito tributário. Quais são os principais desafios tributários enfrentados pelas empresas hoje? Então, o maior desafio hoje para as empresas é entender a legislação tributária brasileira, né? Que atualmente ainda é uma legislação muito complexa e em várias esferas. A gente tem esfera federal, esfera estadual, esfera municipal e várias leis que são sempre alteradas e atualizadas. E, além disso, ainda tem os atos normativos, né? As portarias, as resoluções, etc., que o empresário está sempre atualizado nisso, porque acaba sofrendo multas e recebendo autuações quando não cumpre, principalmente as obrigações acessórias, que faz com que cada empresário tenha uma área de contabilidade muito forte para poder cumprir todas essas obrigações, que cada vez mais o próprio empresário, através da sua contabilidade, está fazendo o serviço do fisco. Ele está se autofiscalizando, vamos chamar assim,
né? Porque hoje está tudo digital, então você tem que estar prestando informações, atualizando tudo de maneira bem digital e detalhada, né? De todas as suas operações tributárias e fiscais da empresa. Entendi, perfeito. E aí, o que é o planejamento tributário e como ele pode gerar economia? Então, o planejamento tributário é você ver através da legislação nacional, essa a legislação tão complexa, né? O que é que você pode fazer dentro da sua empresa para que você tenha o menor custo tributário possível. Então, dentro da legislação, dentro das normas tributárias e fiscais, você conseguir adaptar seu negócio, a sua empresa, classificando e adequando aquela legislação que seja mais financeiramente mais viável para você. Além disso, tem que ver a legalidade, né, dos atos normativos, etc., que estão dentro do Código Tributário Nacional, que estão de acordo com o Código Tributário Nacional, e também ver que a parte judicial, né, as decisões judiciais referentes aos temas fiscais e tributários, principalmente o STF, né, e o STJ, que julgam constantemente contestações judiciais sobre aquele tributo, seja na esfera legal ou até constitucional, e aí sim você adaptar esses entendimentos jurisprudenciais para dentro da sua empresa, recuperando valores que foram recolhidos indevidamente e deixando de recolher valores que você está pagando indevidamente, diminuindo o custo com os tributos. E quais mudanças recentes na legislação merecem a atenção dos empresários? Então, agora merece atenção total, porque a partir do ano que vem vai ser o advento da reforma tributária. É a reforma tributária mais complexa que a gente teve, mais radical, vamos chamar assim, que está tendo no Brasil agora, né? Que vai mudar todo o sistema tributário do país. E o sistema antigo e o sistema novo vão coexistir a partir do ano que vem já. Uhum. Então, isso daí vai ter que ter atenção, vai ter que contratar profissionais que estão atualizados, né, seja na contabilidade ou no direito, advogados, que sabem tudo sobre essa nova legislação que vai chegar, esses novos tributos e forma de pagamento desses tributos, né? Então, o Brasil está simplificando a forma tributária, mas por outro lado, vai passar por uma complexidade que é a coexistência entre a forma antiga tributária e a nova reforma tributária. Isso aí requer uma atenção muito especial dos empresários. E quando é o momento certo de buscar uma consultoria tributária? O momento é agora, né? Eu acho que no Brasil, o empresário que não tem um bom advogado e um bom contador, ele está correndo muitos riscos, né? Porque a gente tem um risco chamado risco Brasil, que é, dentro da nossa área, especificamente, a questão da legislação tributária, pela complexidade que eu já citei antes, né? Se ela é uma legislação muito complexa em várias esferas, você tem que estar sempre acompanhando as alterações, as mudanças dessa legislação e como você vai aplicar isso dentro da sua empresa. Então, muitas vezes as empresas são autuadas, são até executadas judicialmente, não por não ter sonegado ou não ter pago os tributos, mas por desconhecimento da legislação. Então, é importantíssimo que as empresas, principalmente agora com essa mudança radical da reforma tributária, estejam atualizadas e cientes de como vai ser o pagamento e as obrigações acessórias dos fiscais a partir de agora, né? E doutor, para quem que está assistindo a gente, você tem uma dica final para passar, pessoal? Não, a dica que eu vou dar sempre e que eu falo para meus clientes, é muito importante que a gente sempre atue de forma preventiva, né? Uhum. Então, assim, as empresas, os empresários, eles têm que tomar cuidado e estudar a legislação antes, ter uma assessoria jurídica, que seja uma assessoria preventiva, né? Uma consultoria, para evitar que depois vire um contencioso. Tem que contratar advogado para fazer defesa de execução fiscal é muito mais difícil, porque o empresário sofre risco de penhoras, né? De bloqueios, etc. Então, para evitar isso, é melhor que faça sempre, ouça um advogado, né? Escute o advogado antes de tomar qualquer atitude dentro da área fiscal. Excelente, doutor. E para quem quiser saber mais sobre esse assunto, como é que faz para procurar você, o escritório? Então, a gente está hoje dentro das redes sociais, né? O arroba pedropamplona.noe.almeida Advogados, né? Que é o nosso Instagram. A gente tem o Instagram, tem o Facebook também, que é a mesma coisa, né? Arroba pedropamplona.noe.almeida Advogados. E tem o nosso site, que é o ppna.com.br, www.ppna.com.br, que tem todas as informações lá. E
também pode ser através do e-mail pedropamplona@ppamplona.adv.br. Perfeito, doutor. Obrigado pela participação, Eu que tá? agradeço. E a gente vai ficando por aqui no Conexão Brasil. Valeu. Sou Murilo Esteves, advogado, titular da empresa Esteves de Carvalho Advogados Associados. Doutor Murilo, e agora, sobre outros tipos, né, de contratos bancários, né, de capital de giro, conta garantida, uso de cheque especial, como é que funciona? Sim, o raciocínio é o mesmo, né? Nós temos aqui algumas empresas que o empresário chega aqui desesperado, dizendo que, assim, sabe, vai fechar a sua empresa porque não aguenta mais pagar o banco, porque já renegociou com o gerente, aumentou a dívida da empresa. Então, ele tem o caixa, o fluxo de caixa dele totalmente comprometido com o banco. O banco passa a ser o sócio dele, somente dos lucros, não é sócio dos prejuízos, né? A gente costuma dizer isso. E na verdade, né, o banco, ele, assim, coloca o cliente numa situação tal que o cliente fica num estado de dependência muito grande. E ele não abre, né, a sua visão para uma solução, ele acha que não há uma solução para aquela questão. E há sim, tá? Nós já tivemos aqui acordos com o Banco Itaú de 85% de desconto em capital de giro. O cliente tinha um contrato de capital de giro com saldo devedor de 1.100.000 reais. E nós fizemos também o laudo, né? Nós fizemos também uma auditoria bancária na economia do contrato, tá? Nós fizemos também uma auditoria bancária na conta garantida da empresa dele e também no uso do cheque especial, porque no caso da contratação de empresas, né, de contratos bancários feitos por empresas, sempre tem o uso do cheque especial na conta corrente também. A maioria das vezes a empresa é correntista do banco há anos, tem diversos negócios com o banco ao longo desses anos, tá? E aí você pode fazer uma auditoria bancária retroagindo aos últimos 10 anos de movimentação financeira dessa empresa. Então você pega os extratos consolidados da conta corrente dessa empresa e desde os últimos 10 anos para cá, e aí faz um levantamento, a auditoria bancária faz um estudo muito bem feito, né, levantando todas as abusividades pagas pelo cliente ao longo desses 10 anos, um cheque especial, tá, com taxas muito acima daquelas taxas médias do Banco Central. Operações casadas, entendeu? Onde o banco exige a compra de um seguro, entendeu? De um qualquer produto do banco, e aí essa auditoria abarca tudo isso, além da conta garantida e do capital de giro. Então, num único laudo, tá? Vem tudo consolidado, todo o crédito consolidado que essa empresa tem com o banco. Aí o raciocínio é o mesmo, tá? Você entra com ação de revisão, judicializando essa questão com ação de revisão, e você pede, então, a consignação disso em parcelas no banco, daquele saldo devedor, novo saldo devedor que foi apontado no laudo, porque o laudo pega lá, o saldo devedor é 1.100.000, mas o laudo verificou que as abusividades cometidas chegavam a 600.000 reais, Pelo hipoteticamente. histórico, já vinha Entendeu? pagando algumas coisas. Isso, então você entra com um pedido de revisão para expurgar o seu contrato desse valor excessivo, e você passa a depositar parcelas que sejam compatíveis com aquele valor do saldo devedor de 500.000 reais. O raciocínio é o mesmo, o banco vai ser citado, ele vai se defender e vai tentar um acordo e começa aí a abrir uma mesa de negociação, tá, com o escritório de advocacia que representa o banco, até que se chegue a um valor, mas, assim, na maioria das vezes, tá, o banco, no curso do processo, ele vai entrar com uma execução contra o cliente tem que estar preparado para isso. Ele vai entrar com essa execução, mas se o cliente tiver essa liminar, essa execução dele não prossegue, porque ele tem uma liminar que está garantindo ele revisar a dívida dele e pagar aquilo que ele entende que é devido no curso da ação. Então, a ação de execução dele fica travada, tá? O banco também não recebe o dinheiro que está sendo consignado pelo cliente. Então, para o banco, isso é o pior dos mundos, tá? Então, o que acontece? Ele procura o cliente, através do escritório de advocacia contratado pelo cliente, até se chegar a um valor que seja interessante para as partes, mas, assim, os bancos reconhecem, e muito,
entendeu? Que todos os contratos dele têm essas abusividades. Ele acaba fazendo um acordo, reduzindo aí a dívida em 85%, 80%, entendeu? Já tivemos casos de 90%, não no nosso escritório, tá? Mas nós já vimos num escritório de São Paulo, através de estudo de jurisprudência que nós fizemos, que já houve casos, inclusive, que o banco cobrou só 10% da dívida, fez um acordo e recebeu e ainda parcelou, tá? Então, assim, o cliente que tem empresa, o empresário, tá, que às vezes está amargurado com um problema bancário, ele não sabe que, assim, existe, assim, uma margem muito grande para ele resolver essa questão bancária através da atuação de um corpo jurídico especializado na área do direito bancário. Olá, pessoal. Caça Vazamento RJ, mais uma vez participando do Conexão Brasil. Quero mandar um salve para todos os telespectadores da Com Brasil TV. Mais uma vez com essa oportunidade de poder fazer alguns relatos. Vocês podem ver que a Caça Vazamento RJ é a empresa mais certificada e equipada do Brasil, né? É a número 1 do Brasil. E eu faço essas colocações, aproveito o momento para fazer alguns relatos, trazer mensagem para o público consumidor. Vocês podem aqui ver, eu tenho sempre exposto na Com Brasil TV diversos equipamentos, tecnologia, isso tudo para ratificar a importância da nossa empresa. Não somente com os equipamentos que nós implementamos no mercado, 80% do que é usado hoje em dia nesse tipo de prestação de serviço foi trazido pela Caça Vazamentos RJ, eu, Naldir Melo. E boa parte eu expus para o público, digamos a maior parte, né, para poder melhorar esse tipo de qualidade de prestação de serviço no Brasil. Não somente os equipamentos, que vocês podem dar uma olhada aqui, também nós nos preocupamos muito com as certificações, né? Os registros, os treinamentos. E isso, o que acontece? Isso faz com que o resto do Brasil, os prestadores de serviço nessa área de busca de vazamento de água, também eles se veem na necessidade também da melhoria, né? Então isso é muito bacana, a gente pôde levar para o Brasil toda essa melhoria, essa progressão nesse tipo de atividade, sendo que eu me direcionando ao público consumidor, porque você sabe que tem golpe, né? O golpe está aí, cai quem quer, como o pessoal diz aí, né? Então, as pessoas, sabendo que há necessidade da melhoria, das certificações, de série de equipamentos, né? Porque com a nossa progressão levada ao Brasil, eles também se veem nessa necessidade. E alguns buscam um caminho mais curto. O que é o caminho mais curto? Eles dizem que tem certificações, eles falam coisas de forma ilegal, né? De forma ilícita. Eles colocam que existe conselho de classe, normas regulamentadoras. O que eles fazem? Eles vão lá no site deles, nas propostas, eles pegam as logos, por exemplo, na Ação Social da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso aí eles geram um custo. Gera um custo anual, você tem que pagar, você tem que sempre estar se atualizando, sempre se informando. Aí é fácil para outra empresa, né? O golpe está aí, cai quem quer. É fácil para outra empresa chegar e pegar o logo da BNT e colocar no seu site, colocar na sua proposta, colocar no seu relatório técnico. Quer dizer, é uma mentira, né? Aí o que acontece? Da mesma forma, os registros no Conselho de Classe. Então, o público consumidor não sabe, né? É verdade, ele tem mesmo esse registro, está em dia, não está. Então, é obrigação do público consumidor pedir à empresa prestadora de serviço. Então, você, por exemplo, a nossa empresa, né? Você pode ver no nosso site, nós alegamos ter diversas certificações, né? Alegamos e temos como comprovar isso. Então, o cliente nos pede, você está dizendo que tem, mas é verdade ou é mentira? Como é que você pode provar isso? Aí a empresa tem a obrigação de encaminhar isso para o cliente. E é fundamental, é imprescindível o cliente pedir ao prestador de serviço, para ele não cair no golpe. Ele tem que pedir essas certificações, o prestador de serviço tem que encaminhar, a empresa, o profissional tem que encaminhar. Para você prestar esse serviço, você tem que ter norma regulamentadora, você tem que ter registro de conselho de classe, formação técnica, conhecimento técnico científico. Senão, não é qualquer profissional que pode exercer essa atividade. O bombeiro tem todo o nosso respeito, eu tenho dito isso continuamente. O bombeiro merece todo o nosso respeito, o bombeiro vai fazer o conserto. Eu atuo, né, de forma especializada em fazer a detecção de vazamento. Eu não ocupo a área do bombeiro, da prestação de serviço do bombeiro. Eu não faço conserto. Eu não misturo atividades. O conserto quem faz é o bombeiro, que é o profissional que vai nos ajudar. O reparo ele vai fazer. A análise, a investigação, cabe à nossa empresa. Cabe a uma empresa especializada. Então, o que acontece? Então, o fundo de quintal, o golpista, ele pega, diz que tem também essas certificações.
Então, o público consumidor tem a obrigação de pedir, confirmar se tem ou não. Ele tem que encaminhar tudo isso, se está em dia, se está pago, se o registro de conselho de classe está ativo. Às vezes, ele coloca um registro de conselho de classe que não pertence àquela área. Ele pega lá e tem um registro, por exemplo, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, tem um registro, mas a formação daquele técnico é outra. Ele não é, no mínimo, para exercer atividade de busca e vazamento de água, tem que ser um técnico em edificações, pelo menos, um tecnólogo, um engenheiro, um arquiteto. Não pode um profissional de outra área exercer atividade técnica de edificações, bem como um técnico de edificações não pode exercer atividade de outra área. O técnico de edificação estudou para a parte de construção civil, patologia da edificação, leu uma planta, estudo do solo. Então, isso cabe ao técnico de edificação. Por isso que ele está voltado para a busca de vazamento de água. Aí um profissional, um golpista, diz que tem um registro no conselho de classe, ele pega de um profissional de outra área e coloca lá dizendo que tem um registro. Aí o prestador, o público consumidor tem que pedir, tem que consultar. Eu quero saber se o profissional que vem aqui exercer a atividade, ele tem um registro ou não tem registro, está ativo ou não está ativo? Qual o profissional que vai vir aqui? Né? Quem vai fazer o exercício, quem vai exercer essa atividade dentro da casa do cliente, da empresa, das indústrias, quem vai exercer a atividade é o profissional habilitado com registro de conselho de classe. Não pode ser qualquer pessoa sem registro. É crime, previsto no Código Civil, previsto nos conselhos de classe, então ele tem que ter conhecimento técnico científico voltado para aquela área. Você imagina um profissional técnico de edificações exercer uma atividade na saúde pública. Na parte de medicina. É um absurdo, é crime, né? Não pode exercer isso. Tem como a busca dos vazamentos de água. Então, nós temos apregoado isso para todo o Brasil. Para quê? Para elevar essa qualidade de prestação de serviço, para melhorar essa atividade, para que todas as pessoas que contratam sejam bem atendidas. E o prestador de serviço busque uma formação técnica específica, especializada, para não cometer erro na casa do cliente. Diversos clientes vêm a nós porque os profissionais que estiveram lá e fizeram bobagem. Aí vem a nossa empresa para fazer a correção da má prestação de serviço desses profissionais que não estão preparados e outros, né, como eu estou dizendo, são golpistas. Quer ver um esquema que está errado? Que é feito também? Empresas, eles contratam um engenheiro arquiteto, eles pagam aquele engenheiro arquiteto empresta o registro dele. Ele estuda 5 anos, estuda muito, né? São profissões louváveis, profissões bonitas. Engenheiro, arquiteto, tecnólogo. Então, mas ele, o que ele faz? Ele empresta o registro dele àquela empresa para poder dizer que aquela empresa tem um CREA. Aí ele leva para o público consumidor o CREA, o CAL, o CFT, né? Aí engana o público consumidor dizendo que tem, mas na hora, esse engenheiro arquiteto, o que ele faz? Ele empresta o registro dele, ele vai ganhar ali um salário mínimo e meio, mas ele nem vai exercer essa atividade. Isso é crime, ele pode perder o registro dele junto ao conselho de classe, ele pode sofrer sanções junto ao conselho de classe. Então aí esse engenheiro arquiteto não vai à prestação de serviço. Na sua residência tem que entrar o profissional que vai fazer a prestação de serviço, que entrar na sua residência, ele tem que ter registro de conselho de classe. Fora isso, ele não pode exercer aquela atividade. Se tem um engenheiro responsável, ele tem que estar ali naquele momento da investigação. Se ele fala, não, mas eu não preciso estar no momento, se não precisa, beleza, então tem que mandar um técnico em edificações com registro de conselho de classe também. E quem vai assinar o relatório é o prestador de serviço. Não pode um bombeiro exercer essa atividade, todo esse estudo, toda essa análise, utilizar todos esses equipamentos, e depois quem assinar é o engenheiro. Isso é crime. Ele não pode, o engenheiro tem que estar lá presente, ou mandar um profissional capacitado, que aí se for um técnico de edificação, ele vai assinar a investigação, ele vai ser responsável por aquela investigação. Qualquer coisa de errada que ele cometa, ele vai responder seu conselho de classe. Então é outro golpe que é aplicado na praça, que o público consumidor tem que ter muito cuidado. Exigir, quem vem na minha residência? Qual profissional que vai vir na minha residência prestar serviço na minha empresa, na minha indústria? Ele é especializado, tem registro de conselho de classe? Ah, não precisa? Então não contrata. E descarta imediatamente. É isso que eu estou esclarecendo para todo o Brasil, para ter muito cuidado com quem contrata. Outra coisa aqui, eu atuo no Rio de Janeiro, né? Então, no Rio de Janeiro, como eu tenho dito, nós somos muito plagiados, né? A nossa empresa é mais destacada no Brasil, nossa empresa mudou totalmente o mercado, esse tipo de prestação de serviço no Brasil, novas técnicas, novos equipamentos. Foi um verdadeiro marco temporal com nossas participações midiáticas, né, em grandes veículos de comunicação, como nós podemos participar aqui na Conexão Brasil, na Com Brasil TV. Estou aqui no nosso laboratório, né, que esse é o ponto de atividade da Caça Vazamento RJ, que a gente faz treinamento, recuperação de alguns equipamentos. Então é um local importante para nós. Então eu tenho mostrado sempre na Com Brasil TV nossos equipamentos, né? Vocês podem ver aqui diversas coisas, diversos equipamentos, muita tecnologia,
Caça-vazamentos RJ, posso dizer para vocês que é um absurdo em tecnologia e está ao alcance de todos. Aqui no Rio de Janeiro, quiser contratar, estamos sempre prontos a atendê-los. O caça-vazamento RJ, né, eu tenho sempre dito isso para todos, se orgulha muito de ter ajudado o Brasil nesse ramo de atividade, né? Nós mudamos radicalmente essa atividade no país, com novas técnicas, novos equipamentos. Então, 80% do que é usado hoje no país, nesse ramo de atividade, graças à nossa atuação nos grandes veículos de comunicação, meios de comunicação, como a Com Brasil TV. Então, eu tenho aqui sempre mostrado. O pessoal tem me pedido para trazer novidades. Em breve eu estarei trazendo outros equipamentos, fora esses que eu costumo mostrar aqui. Então, câmeras, ultrassons, né, para poder, são equipamentos de audição, para escutar no solo, parede, detectores de umidade, câmeras termográficas, né, medidores de temperatura. São diversos equipamentos que auxiliam na busca do vazamento de água, né? Você tem transmitter, né? São aparelhos também que nós fomos o pioneiro no Brasil, detecção de vazamento de água com hidrogênio, né? Nossas redes sociais lá no YouTube, Caça Vazamento RJ, você tem lá diversos trabalhos que nós prestamos nas residências, empresas, indústrias, que a gente está sempre usando esse tipo de equipamento, essas câmeras portáteis. Então são diversos equipamentos para poder, e a gente não esconde jogo, né? Muito orgulho de poder mostrar para todo o Brasil todo entra em contato conosco, a gente passa a informação, explica como é que funciona essa atividade, esse tipo de equipamento, como comprar. Nós não vendemos equipamento, nós vendemos o quê? Não vendemos. É um prazer contribuir para todos esse tipo de trabalho e levar essa atividade no Brasil, né? Muita satisfação, então estou sempre trazendo informações, novidades, e no próximo programa trarei ainda coisas novas. Quando se trata de localizar vazamentos de água, a precisão é fundamental. O uso de tecnologias avançadas, como sensores de última geração e câmeras termográficas, permite identificar com exatidão o ponto do problema, mesmo em locais de difícil acesso. Esses equipamentos modernos não apenas economizam tempo, mas também evitam danos desnecessários à estrutura, tornando o processo mais eficiente e menos invasivo. O Naldir Melo, com sua experiência e tecnologia de ponta, garante que cada vazamento seja encontrado e corrigido da forma mais rápida e precisa possível, trazendo soluções que evitem desperdícios e promovem a economia de água. Com a tecnologia e os equipamentos certos, encontrar vazamentos de água nunca foi tão preciso e eficiente. Se você tem um problema de vazamento, não perca tempo e recursos. Entre em contato com a Caça Vazamentos de Água e resolva de maneira rápida e sem complicação. Não perca tempo. Caça Vazamentos RJ. Naldir Melo. O escritório Kenodler Vergueiro atua nas áreas de direito de família, direito civil, direito do consumidor e direito previdenciário. No âmbito previdenciário, trabalha com temas como aposentadorias e o BPC-LOAS. Benefício destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade que atendem aos requisitos legais. Muitas vezes, esses assuntos envolvem dúvidas e procedimentos complexos, e por isso é importante que as pessoas conheçam melhor seus direitos e as formas de acesso aos benefícios. O escritório desenvolve seu trabalho com foco técnico e em conformidade com as normas da advocacia, oferecendo orientação jurídica dentro dessas áreas de atuação. Conexão Brasil, toda segunda-feira, 14 horas.
Assista quando quiser pelo canal do YouTube.